Hey everybody, good to be here with you all. Bom estar aqui com vocês mais uma vez para a chave do Enem, prova de inglês. E aí, preparados? Muito bem, então corre lá, pega o seu simulado, pega o seu material e se você tiver aí por perto a pipoca, pega também, porque nós temos 5 questões para resolvermos juntos e eu quero a sua participação aqui comigo. E o que temos para hoje? Interpretação de texto. Interpretação de texto. Pessoal, lembrando que Enem, prova de inglês, é interpretação de texto. Gramática mega importante? Sim, mas ela está inserida dentro do texto. Então, nós vamos falar alguns detalhes sobre gramática, mas nós vamos principalmente dar aqui as dicas de interpretação de texto e analisarmos cada gênero textual da sua prova. Vamos comigo então? Preparados? Primeira questão, temos ali. Será que temos figura? Não, não temos figura. E também não temos o título. Se esse é o caso, eu recomendo a você ir diretamente para o enunciado. Fica mais fácil. O uso de celulares em lugares públicos tem sido prática corrente. O texto aponta que essa prática tem gerado. Ficou mais fácil agora. Eu já sei do que se trata o texto. Sobre o uso de celulares em lugares públicos. Então, essa prática de corrente, de usar o celular em público, o que será que tem acontecido? Então, é isso que a gente vai ver no texto. E é aí que está seu foco. Você vai verificar ali no texto o que a prática de usar celulares em locais públicos tem causado. Most people today have a mobile phone. In fact, many people can't imagine how they ever got along without a portable phone. Então, a maioria das pessoas hoje em dia tem um celular. Na verdade, a maioria não consegue mais nem se lembrar, nem imaginar como que sobreviveram até aqui sem um. However, olha, temos ali uma palavra muito importante, uma conjunção, um conector. However, no entanto. Essas palavras elas servem para ligar uma ideia a outra. Estude essa gramática das conjunções ou dos conectores, ok? Many people also complain about cell phone users. Então, nós temos aqui, ó. No entanto, muitas pessoas também reclamam sobre o uso sobre os usuários, né? Sobre as pessoas que usam os celulares. People complain. Então, vocês estão vendo que já repetiu a palavra complain 2 vezes? As pessoas reclamam about other people loudly discussing personal matters in public places. Então, existe ali a reclamação de que as pessoas estão discutindo seus problemas pessoais em públicos e voz alta. Outra palavrinha ali, ó, de novo, ó, they complain. Eles reclamam when cell phones ring in movie theaters and concert halls. Eles também reclamam sobre as pessoas usando o celular no cinema ou no teatro. Ok? They complain about people driving too slow, dirigindo de forma lenta. Então, eles reclamam sobre a forma com que a pessoa está dirigindo. They don't pay attention to where they are going because they are talking on a cell phone. E ele repete mais uma vez a palavra complain. They complain about people walking around talking to people who are there. Então, reclamam também que você fica andando ali falando com as pessoas e, né, totalmente fora ali do mundo, sem prestar atenção no que você está fazendo. E aí ele termina dizendo, whenever a new communications technology becomes popular, it changes the way society is organized. Então, conforme as novas comunicações, as novas tecnologias estão se tornando popular, a sociedade busca ali uma mudança organizacional. Society has to invent rules for the polite way to use the new devices. Então, a sociedade tem que criar regras para que o uso do celular seja feito de maneira civilizada, educada. Our social etiquette, our rules of politeness for cell phone is still evolving. Então, evolving, ainda está se desenvolvendo, ok? Então, com isso, o texto aponta que essa prática tem gerado o quê? Anseios por recursos, reclamações sobre a falta de normas
questionamentos a respeito da dependência do celular, discussões acerca de legislação na comercialização de telefones ou dúvidas dos usuários. Quando eu tenho essa palavra repetidamente, complain, 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 eu entendo então que o texto foca, ele aponta para as reclamações. Ok? Fechou? Então, viu a importância de colecionar vocabulário? Se eu entendo o que significa complain, eu sei que o texto está falando sobre reclamações. Se você não conhecia esse vocabulário, anote, colecione. Bora para o próximo? Temos ali synopsis. E tem o título, né? Synopsis. Found over nearly 3 years. Então, olha lá, gravado por aproximadamente mais de 3 anos, Wasteland follows renowned artist Vic Muniz as the journeys from his home base in Brooklyn to his native Brazil and the world's largest garbage dump, Jardim Gramacho, located on the outskirts of Rio de Janeiro. Então eu li assim, só o tópico frasal, para vocês entenderem do que se trata essa sinopse. Então, Vic Muniz é um artista plástico brasileiro radicado em Nova York. E isso ficou claro, né, quando ele fala que ele está ali a base dele, a casa dele está no Brooklyn. O documentário, então, Wasteland é um documentário, foi produzido por ele lá em 2010 e recebeu vários prêmios. Então, por que será, né? Será que sua filmagem aconteceu num curto tempo de 3 meses? Porque seus personagens foram interpretados por atores do Brooklyn? Porque o cenário foi um aterro sanitário na periferia carioca? Porque seus atores fotografaram o lugar onde moram? Ou porque os diretores já pensam na continuidade desse trabalho? Então, ali naquela primeira fala, quando ele diz que ele saiu do Brooklyn para sua casa no Brasil, que é onde ele nasceu. E aonde ele nasceu, gente? No Rio de Janeiro, no outskirts, na periferia. Mais um vocabulário para você colecionar. Outskirts, periferia do Rio de Janeiro, especificamente no garbage dump. Garbage dump, coleciona mais esse vocabulário. Aterro sanitário. Então, ele saiu do Brooklyn, foi para o Rio de Janeiro, onde ele convivia ali na periferia, juntamente ao aterro sanitário, para fazer este documentário. Então, there he photographs an eclectic band of catadores. Então, ali ele conseguiu fotografar os catadores, que ele chama de catadores. Self-designed pickers of recyclable materials. Então, ele explica que os catadores são as pessoas que trabalham reciclando, coletando materiais recicláveis, ok? Muniz's initial objective was to paint the catadores with garbage. Então, o objetivo dele inicial era mostrar, né, quem eram esses catadores. However, de novo a palavra however nesse texto, no entanto, his collaboration with these inspiring characters as they recreate photographic images of themselves out of the garbage reveals both the dignity and despair of catadores as they begin to reimagine their lives. Então ele fala, no entanto, a sua colaboração com esses personagens inspiradores, como eles recriaram essas imagens fotográficas deles mesmos, fora daquele lixão, né, fora daquele local, revela tanto dignidade quanto desespero dos catadores. E começaram então ali imaginar, a pensar sobre as suas vidas. Director Lucy Walkers and co-director João Jardim and Karen Harley have great access to the entire process and in the end offer steering evidence of the transformative power of art and the alchemy of the human spirit. Então, esse documentário, pessoal, recebeu vários prêmios e, além dos prêmios, o seu cenário foi um aterro sanitário na periferia carioca. Então, a gente já tinha conseguido, né,
toda essa informação logo no início do texto, mas a gente precisou ler tudo para ter certeza, ok? Que a filmagem não aconteceu num curto período de tempo, que os personagens foram interpretados por atores do Brooklyn, ou que eles fotografaram lugares onde moram, ou que ainda os diretores já pensaram na continuidade desse trabalho. A gente tem que ler tudinho para chegar a essa conclusão, ok? Bora pro próximo! The British serve 60 million. Então, o britânico serve 60 milhões. Uau! Do que se trata isso, será, né? Então, vamos lá. Nós temos ali, deixa eu até ir para o próximo slide, porque é um texto mais longo, então a gente vai ali para o enunciado. Ao descrever o processo da formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar o quê? Então, quando eu volto aqui no texto, eu vejo que é um poema. Ele é um poema, mas ao mesmo tempo, ele está usando um outro gênero textual, que vocês vão ver, né? Vocês viram, aliás, fazendo ali o simulado, que trata-se de uma receita. Então, ele usou uma receita e o poema para evidenciar o quê? Será que a riqueza da mistura cultural, o legado da origem geográfica, o impacto da natureza histórica, um problema de estratificação social ou a questão da intolerância linguística? Vamos ler e entender, então, por que ele usou uma receita dentro de um poema? Qual era o objetivo dele? Take some pigs, salts and ciliars and let them settle. Então, pega esse daqui, pega aquele lá, pega o outro, pega essas culturas diferentes e deixa descansar. Let them settle. Then overrun them with Roman conquerors. E aí, então, você mistura com os conquistadores romanos. Remove the Romans after approximately 400 years. Retire os romanos depois de aproximadamente 400 anos. Está vendo que ele está dando receitas, comandos de receita? Add, adicione, lots of Norman French to some Anglo-Saxons, Jutes and Vikings. Then stir vigorously. Então, adicione e stir, né? E mexa. Então, olha só. Sprinkle some fresh Indians. Sprinkle, né? Você ali, ó, colocar, adicionar índios, Malaysians, Bosnians, Iraqs, Bangladeshis all together. Então, sprinkle de você colocar, então, pitadas, certo? E aí ele coloca, ó, then add to the melting pot. E então adicione ao caldeirão. Que é um termo muito usado nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um melting pot, ou seja, é uma mistura de povos dentro de um só país, que nesse caso pot seria os Estados Unidos e o melting seria essa mistura de vários povos. Leave the ingredients to simmer. Então, deixe os ingredientes para descansar. As they mix and blend, allow their language to flourish. Enquanto eles se misturam e entre um e o outro, permita que essas linguagens, que os idiomas apareçam. Bind them together with English. Allow time to cool. Permita, né, um tempo ali para esfriar. E ele continua, gente. Tá vendo que é uma receita? Add some unity, understanding and respect for the future and serve with justice and enjoy. Então, depois que você adicionar a união, o entendimento, o respeito pelo futuro, e aí sim você vai servir com justiça. Enjoy. Aproveite. Então, ele coloca ali uma nota, ele coloca ali algo para você cuidar, e aí, give justice and equality to all. Dê justiça e igualdade para todos. Então, com isso, a gente percebe que essa receita em forma de poema, ele evidencia o quê? A riqueza da mistura cultural, um legado de origem geográfica, o impacto da natureza histórica, um problema de estratificação social ou a questão da intolerância linguística. Depois que a gente viu essa mistura de povos, depois que a gente entendeu o que é um melting pot, ficou claro para você sobre a riqueza da mistura cultural? Ok? Então, olha lá.
Add, adicione lots of Norman, sprinkle, coloque ali alguns índios, add, ou nativos americanos, né? Add to the melting pot, adiciona tudo, coloca tudo no caldeirão, no melting pot, e mistura as línguas para que elas apareçam. Então, fica claro que é sobre mistura cultural. Bora para o próximo! Temos aqui Spring Break Camp. Então, é o acampamento de recesso da primavera. É um acampamento de férias. Então, nós temos ali um folder, algumas informações como datas, e aí tem Fun with Folk Art, diversão com arte folclórica. Tendo em vista a procura por atividades de lazer em períodos de recesso escolar. Este folder, qual é o objetivo dele então? Será que é divulgar, anunciar, comunicar, encorajar ou convidar? Quando eu leio diz assim, Art can be made by anyone, from pioneers in the Florida frontier to the ancient Timucuan Indian tribes. Artistic tradition abounds across many cultures. Learn how to make Native American pottery, sing pioneer folk songs, and listen to folk tales passed down through generation. Fica claro, então, que eles estão misturando esse acampamento, fazendo ali um convite, né? De repente, ou divulgando, anunciando, comunicando o que será que ele está fazendo. Para você passar as suas férias e aprender um pouco mais sobre a cultura dos nativos americanos. Então, gente, esse texto, ele está fazendo o quê? Divulgando uma proposta de acampamento com abordagem temática, anunciando a exibição de uma série de filmes sobre tradições culturais, comunicando a abertura de inscrições para um curso de música folclórica, encorajando a realização de oficinas de contação de histórias para criança, ou convidando para a apresentação de uma peça teatral sobre a cultura indígena. Ele divulga, ele anuncia, ele comunica, ele encoraja e ele convida. Mas qual é o foco, né, desse texto, desse folder? Gente, logo de cara, assim, ó, Spring Break Camp. Já fica claro do que se trata. É um acampamento de recesso, é um acampamento de férias. Se é um acampamento de férias, ficou claro para vocês que ele está divulgando uma proposta de acampamento? Se eu sei o que é camp, eu sei que é acampamento, eu sei que o Spring Break é o recesso de acampamento, ele está divulgando uma proposta de acampamento com abordagem temática. Fechou? Alright? Let's conclude with our last text. Vamos concluir então com o último texto. E eu deixei esse aqui, o mais longo, para o final. Sim, olha lá, por quê? Trata-se de um texto informativo. Então, nós vimos poema, nós vimos anúncio, nós vimos texto informativo, nós vimos cartoon e agora a gente está aqui, ó, vendo, nesse caso, um texto informativo que requer de você mais tempo, porque ele é mais longo e com palavras mais avançadas. Bom, tenho ali o título, Which skin color are you? Qual é a sua cor de pele? Essa é a pergunta que começa o texto. E aí eu tenho lá, TheGuardian.com, é um texto jornalístico, e o artista francês Pierre David, ao evidenciar o seu encantamento com a diversidade de cores de peles no Brasil, no projeto Nuance, também desencadeia um estudo sobre a atitude dos brasileiros com base na análise das características raciais. Ele denuncia a discriminação social gerada com a distinção de cores na população de Salvador. Ele destaca a mistura racial como elemento-chave no impedimento para a ascensão social, provoca uma reflexão crítica em relação à classificação e à mercantilização de raças, ou elabora um produto com base na variedade de cores de pele para uso comercial. Então, vamos ler, tendo ali em base, tendo ali, né, como foco o artista quando evidencia o porquê dele estar encantado com as diversidades de cores da pele do brasileiro. Também, que mais? Além dele estar encantado com essa situação, qual é o objetivo dele?
The Human Swatch Chart that confronts racism. In 1933, in a book called The Masters and the Slaves, the Brazilian anthropologist Gilberto Freire wrote, "Every Brazilian, even the light-skinned, fair-haired one, carries about him on his soul, when not on soul and body alike, the shadow, or at least the birthmark, of the Aborigine or the Negro." E essa informação é muito importante, olha lá. Gilberto Freire escreve que todo brasileiro, até aqueles com a pele mais clara ou com o cabelo mais claro, carrega consigo, na sua alma, quando não na alma e no seu corpo, a sombra de pelo menos no seu nascimento, algo dos negros ou aborígenes. This was forefront in the mind of the French artist Pierre David when he moved to Brazil in 2009. Então agora, pessoal, presta atenção, porque a gente tem a palavra-chave, Pierre David, que está no enunciado. Então vamos prestar atenção nessa parte aqui, ó. Quando ele se mudou para o Brasil em 2009, o que ele disse? When I was in the streets, I could see so many skin colors. Quando eu estava nas ruas, eu podia ver tantos tons de pele diferentes. He decided to make a human color chart. Então foi quando ele decidiu fazer um catálogo de cores de pele. Like what you would find at the paint swatches or section of B&Q shop. Aqueles que você encontra, aqueles catálogos de cores que você encontra na loja, but showing the gradations of shades of our skin color. The project called Nuance or Swatches was the first shown at the Museum of Art Moderne em Salvador, Bahia, and now on show in native France. Então ele levou esse projeto com as variedades dos tons de pele, não só para o Museu de Salvador, mas também para o seu país natal, a França. E ele conclui falando assim, ó: Brazil has a better attitude to skin color than other developed nations. Ele diz que os brasileiros têm uma atitude melhor em relação à cor de pele do que qualquer outra nação desenvolvida. There's no doubt because the concept of skin color difference was recognized very early in their history. E ele diz que isso tudo aconteceu sem sombra de dúvidas, porque o conceito de cor das diferentes tons de pele foi reconhecido desde o início da nossa história. Now it even appears on our identity documents. E isso aparece inclusive nos documentos oficiais. Qual é o seu tom de pele? Yet, ainda assim, David says, is still a critique of racism in Brazil and around the world. Mas ainda assim, com tudo isso, é uma crítica sobre o racismo, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. This work may seem provocative to classify men by color, to industrially produce the color of an individual, so it can be store-bought or store-bought. Então ele fala que esse tipo de trabalho parece ser provocativo. Imagina classificar uma pessoa pela cor, mas industrialmente falando, produzir as cores de todos os indivíduos, né? Parece que funciona. But this is a demonstration of the commodification of bodies. É uma demonstração, né, da comodificação, ou da como você decodifica o seu corpo e a sua cor. It denounces racism anywhere it's found in the world. E denuncia, então, o racismo em qualquer parte do mundo. E aí, pessoal, será que esse artista, ao mesmo tempo que ele está encantado com a diversidade de cores de pele do Brasil, ele também quer desencadear um estudo sobre a atitude dos brasileiros com base na análise de características raciais? Ou ele quer denunciar a discriminação social gerada com a distinção de cores na população de Salvador? Destacar a mistura racial como elemento-chave no impedimento para a ascensão social? Provocar uma reflexão crítica em relação à classificação e à mercantilização de raças? Ou elaborar um produto com base na variedade de cores de pele para o uso comercial? Vocês viram que esse texto informativo ele é mais difícil de interpretar,
exige interpretação e não só conhecimento de palavras. E dentro desse parágrafo bem grandão que a gente viu, ficou claro para vocês que ele está buscando uma reflexão crítica em relação à classificação e à mercantilização de raça? Porque ele fala que o trabalho pode ser provocativo. Imagina classificar uma pessoa pela cor. Só que ele também está falando sobre a mercantilização das cores ou das raças. Então, a gente tem ali essas duas situações, ok? Essa reflexão crítica em relação à classificação das cores e à mercantilização das raças. Fechou? Alright, guys, é isso! Eu espero ter contribuído com você. E parabéns pelos seus resultados. Eu vi o simulado, gostei muito do resultado de vocês. Continue se dedicando, continue estudando e colecionando vocabulário. Alright? Hope to have helped you and I'll see you guys. Thank you so much. Bye bye. Oi, povo lindo do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje em literatura, o que será que nós temos para trabalhar? O que temos para hoje? Literatura, uma arte que se renova. Uma pergunta para você: você gosta de visitar locais onde tenha arte exposta? Mas quando a gente visita obras de arte, né, a gente gosta de ver inovações, coisas novas. E a literatura é uma arte que se renova constantemente. E às vezes você lê coisas de tempos atrás, mas ela se renova com o passar. Você pode ler o mesmo texto, mas você vai ler com olhos diferentes. Então, por isso, a literatura é uma arte que se renova constantemente. E a gente vai começar lendo esse texto, que é de Chacal, e ela está dentro de um escopo chamado Poesia Marginal. Não é porque ela era bandida, não é isso, mas era porque ela ficava à margem da sociedade, né? E aí, o texto começa dizendo: reclame. Esse é o título da poesia. Se o mundo não vai bem, a seus olhos, use lentes. Ou transforma o mundo. Ótica, olho vivo, agradece a preferência. Quando eu leio para você, ou quando você mesmo leu, eu acredito que você deve ter pensado que isso aqui era uma campanha publicitária, né? Da Ótica Olho Vivo. Porém, quando a gente lê com mais carinho e cuidado, a gente percebe algumas coisas por trás, certo? Chacal é um dos representantes da geração poética de 1970. A produção literária dessa geração, considerada marginal e engajada, de que é representativo o poema apresentado, valoriza algumas coisas. Então, vamos voltar aqui? Olha lá. Palavras-chave aí. Reclame. Então, o poema já começa dizendo reclame. Só que aí você tem ali: se o mundo não vai bem, a seus olhos, coloca uma lente. Eu estou usando uma lente aqui, né? Então, com os meus olhos sozinhos não consigo enxergar. Preciso de uma lente para usar. Só que essa lente ela deve transformar o mundo. Ótica, olho vivo, tá? Então, olha só o que ele faz aqui. Lembrando, é uma poesia engajada. Quando a gente fala engajada, é uma poesia social, que tem preocupação com o que está acontecendo ao seu redor, certo? Então, a alternativa A pede-se o experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. O que seria esse tom jocoso, né? Um tom de zoação, né? Do qual ele olha uma situação e fala assim: sério que vocês não conseguem enxergar o que está ao seu redor? Você precisa usar uma lente? Bom, a gente tem duas coisas que pode ser aí. Ele usa o tom jocoso e ele também usa versos curtos, né? Versos bem curtinhos. Mas vamos ver as outras alternativas? Pode ser que não seja essa. A sociedade de consumo, com o uso de linguagem publicitária, ele não dá ênfase ao consumo, ele, muito pelo contrário, ele começa lá, ó, reclame. A alternativa C, a construção do poema em detrimento do conteúdo, ele dá valor ao conteúdo, ok? Letra D, a experimentação formal dos neossimbolistas. O que eram os neossimbolistas? Eram aquilo que tinha símbolo, que se decifrava, mas tinha que ler as entrelinhas. Aí você vai ler, dá para entender isso, mas eu não tenho uso de símbolos,
ok? Letra E, o uso de versos curtos e uniformes quanto à métrica. Você percebe métrica nessa poesia? Não, né? Então, aqui melhor se encaixa a alternativa A. Vamos para a próxima? A garrafa. Bom, esse aqui, vamos lá, que a gente tem que ler com cuidado e com carinho essa poesia, né? A garrafa. Contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida, pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que, farta de constante, prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaças suicida, numa explosão de diamantes. A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea, que no poema de José Paulo Paes se expressa por meio de quê? Então, vamos lá, a gente vai ter que voltar no texto e agora ler esse texto com o fazer poético, o escrever poesia. Como que o poeta se vê, poderíamos dizer assim, né? Se comparando com a garrafa. O que tem nesse texto que me lembra o fazer poético? Então, algumas coisas aí para a gente pensar. É uma reflexão acerca do fazer poético. Então, ele começa dizendo assim, ó. Contigo adquiro astúcia. Ele olha para a garrafa e fala assim, contigo eu adquiro astúcia de conter, colocar alguma coisa dentro, e ao mesmo tempo de se conter, de conter-me. E aí ele diz assim, ó, até que, farto de costumes, prisão da forma saltes. E aí ele termina dizendo, veja, ele está dentro do contexto de produção de texto, certo? Fazer poético. E aí ele termina dizendo, numa explosão de diamantes. Quando ele diz explosão de diamantes, o que ele está se referindo? Ao texto pronto, completo, né? No qual ele tem ali a escrita. E isso é uma explosão de coisas preciosas, né? Os diamantes é algo precioso, né? Quando começa a escrever, quando a gente pensa na garrafa, quem sabe a garrafa a gente olha assim meio até com desdém, né? Mas ele tira uma lição disso. Então vamos lá. Acho que é uma reflexão, certo? Então, a alternativa A diz que é o reconhecimento pelo eu lírico de suas limitações no processo criativo, manifesta a expressão por translúcida, pois ele não vê como algo que, qual é a expressão? Limitada. Ele não diz que é limitado, porque diz que tem uma explosão de diamantes. A letra B, subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como se observa em prisão da forma. Não tem um rigor formal. Você percebe ali na estrutura que ele passeia em formas diferenciadas de versos, mesmo a questão da métrica, de rimas, a gente não tem essa preocupação, ok? Então, não. A letra C, visão progressivamente pessimista em fase da impossibilidade da criação poética. Vamos descartar? A gente já viu no final que ele cria alguma coisa? Alternativa D, processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos versos numa explosão de diamantes. Ó, como é que ele começa? Contém e conter-me. Então, sim, há um processo de contenção, mas ele amadurece, transforma a palavra até que ela fica... É uma explosão de diamantes, né? Aquilo que começou num formato, vai terminar agora lindo, maravilhoso, brilhante, valoroso, como o diamante. E a letra E, então, já descartamos, porque vimos ali a letra D se encaixando, mas vamos só para findar aí, né? Necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente comparada à garrafa a ser estilhaçada. Não é que a poesia está presa dentro de uma garrafa, né? Mas é só uma reflexão ao olhar uma garrafa. Então, a alternativa D é a que melhor se encaixa. Vamos para outra? O peru de Natal. Ei, já botei todas as respostas aqui, ó. Quem viu, tá tudo bem. Agora você me ajuda aí a decifrar. Vamos lá, o peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes,
nesse sentido muito abstrato de felicidade. Gente honesta, sem crimes, sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade, incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha prazeres. Nesse fragmento do conto de Mário de Andrade, o tom confessional do narrador em primeira pessoa revela uma concepção das relações humanas. E aí, vamos voltar aqui então no texto. Perceba, ele está fazendo um tom de confissão, ele está contando alguma coisa que foi uma experiência pessoal por conta do uso da primeira pessoa que a gente vê ali, né? Então, veja aí, ó, algumas coisas que a gente vê. Ele fala sobre as relações humanas. Ele diz que todo mundo era feliz, mas aquela questão de felicidade dentro de você é uma pessoa honesta, não tem crime aqui, então, por conta disso, todo mundo era feliz. Mas ele traz algumas coisas que nos deixam pensar um pouquinho mais. Devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai. Olha o que ele está fazendo. Ele está se abrindo, contando como que era o pai, que era desprovido de lirismo. E aí ele vai dizendo que... Aí ele termina no final dizendo assim, ó. Meu pai, quer dizer, não aproveitava a vida. Então ele olhava para o pai dele e não via uma pessoa que sabia curtir o momento, aproveitar a vida que ela oferecia. Meu pai, ele diz, era um desmancha prazeres, né? E ainda ele diz assim que era puro sangue, né? Quando a gente vê puro sangue, a gente lembra assim de um cavalo de qualidade, né? Puro sangue. Mas ele era um puro sangue de desmancha prazeres. Então veja todo o contexto que ele está trazendo aqui nesse conto. E aí vem para nós percebermos aqui o que destaca-se. O distanciamento de estado de espíritos acentuado pelo papel das gerações. Vê, quem está falando é alguém mais novo, está falando do seu pai, e em contextos diferentes. Essa aí poderia ser, certo? Vamos deixar em stand-by, vamos para B. Relevância dos festejos religiosos em família na sociedade moderna. Vê, ele não dá ênfase, ele fala do Natal como uma época importante e tal, mas ele dá ênfase para falar do seu pai. Perceba que a maior parte do texto aí, ele está falando do seu pai, da relação que eles tinham, que ele observava, né? Da relação dele com a família e com o seu pai, né? Esse círculo. A letra C, preocupação econômica em uma sociedade urbana em crise? Nossa, ele falou para tomar vinho bom aí, né? Então, não. A letra D, consumo de bens materiais por parte dos jovens, adultos e idosos? Não é essa a preocupação do texto. E a letra E, pesar e reação de luto diante da morte de um familiar querido? Não dá a impressão que ele gostasse do seu pai, ok? Então, a alternativa A é a alternativa que se encaixa aqui dentro do Peru de Natal. Outro texto, esse é um texto de Aloysio de Azevedo, o nome do texto é O Mulato, lógico que não é completo, né? É um trechinho. Recusei a mão de minha filha, porque o Senhor é filho de uma escrava. O Senhor é um homem de cor. Infelizmente, essa é a verdade. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu no fim de um silêncio. Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei. Recusei Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela é toda a sociedade do Maranhão. Concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoariam um tal casamento, além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de portugueses. Veja, influenciado pelo ideário cientificista do naturalismo, a obra destaca o modo como o mulato era visto pela sociedade nos fins do século XIX. Como é que a gente percebe que ele era visto?
recusei a mão da sua filha porque recusei a mão da minha filha porque porque o Senhor é filho de uma escrava. Então ele vai descrevendo essa questão que a sociedade tinha, né? Quanto a aqui a figura no caso do mulato, né? Nesse trecho, Manuel traduz uma concepção em que a miscigenação racial desqualificava o indivíduo. Acabamos de ler justamente isso, né? Não está falando sobre condições econômicas, a discriminação era condenada, não era condenada, a escravidão negava o direito da negra à maternidade, não fala sobre isso. A união entre mestiços era um risco à hegemonia dos brancos, talvez, mas a letra A é a que nós conseguimos entender como, por ele ser mulato, desqualificava ele de ser alguém que poderia assumir qualquer posição, inclusive de casamento dentro da sociedade, ok? Vamos para outro? Esse daqui é do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, é um texto também enxuto, né? Não é todo o livro, lógico que não tinha como colocar aqui, de Lima Barreto. E aí, desde os 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importava os rios? Eram grandes, pois que fossem, em que lhe contribuiria para a felicidade de saber o nome dos heróis do Brasil? Nem nada. O importante é que ele tivesse sido feliz, foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma, nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio e levou à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não viu. Pois ele não a viu combater como feras? Pois não a viu matar prisioneiros? Inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Esse livro foi publicado em 1911. E aí pede para a gente ver a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas. Veja, o texto todinho, dá uma olhadinha quantas vezes que ele fala decepção, que tolice, e aí até algumas eu nem coloquei ali, né? Mas ele dizia nenhuma, né? Nada, não, são todas negativas, mas a palavra decepção circunda o texto do começo ao fim, certo? Então a gente tem que prestar atenção nessas palavrinhas na hora de responder, porque elas podem nos ajudar na resposta. Vamos lá para a alternativa A. A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país? É isso que o texto está retomando, trazendo como ideia principal? É isso porque ele falou do folclore, falou do índio, do tupi? Será que é isso? Ou será que é a curiosidade em relação aos heróis da pátria levou o ideal de prosperidade, democracia? Percebe democracia aí? Algum trecho? E encontra no contexto republicano encontrado, né? A letra C, a construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica? Olha aí, que frustrado ele era, decepção, ok? A letra D, a propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica... Tem alguma coisa cômica aí nesse texto para justificar o uso de resguardar-se em seu gabinete, dele não sair do seu gabinete? Ou a letra E, a certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional, faz parte de um projeto. Ele diz ali que a terra não dava nada, que não era igual estava escrito nos livros. Então, a alternativa que melhor se encaixa aqui é a alternativa C, ok? E aí, findamos mais um Chave do Enem aí com o terceiro ano, e eu espero ver você no próximo mês
e com todas as suas questões respondidas, porque você é a turma que sabe tudo, hein? Terceiro ano já sabe tudo, pronto para sair para enfrentar a faculdade. Nós nos vemos, até mais! Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Preparados para mais uma língua portuguesa aqui no Chave do Enem? Então vem com a gente para a nossa resolução de questões de hoje, que vai envolver a temática de interpretação de texto e também algumas estratégias argumentativas. Então, a nossa primeira questão tem como enunciado o seguinte: de acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo o quê? Então, qual foi o objetivo da alteração do lema olímpico? Essa é a pergunta, tá? Então, vamos ler o texto. A sessão do Comitê Olímpico Internacional aprovou uma mudança histórica e inédita no lema olímpico, criado em 1894 pelo barão Pierre de Coubertin, para expressar os valores e a excelência do esporte. Mais de 120 anos depois, o lema tem sua primeira alteração para ressaltar a solidariedade e incluir a palavra juntos, mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos membros do COI e celebrada pelo presidente da entidade. Então, qual é o objetivo dessa alteração do lema olímpico? A unificação do lema anterior ao atual, a aproximação entre o lema olímpico e o COI, a junção do lema olímpico com os princípios esportivos, a associação entre o lema olímpico e a cooperatividade, ou a vinculação entre o lema olímpico e os eventos atléticos. E aí, qual seria o objetivo dessa alteração do lema? Vamos ver a resposta? Se você respondeu a D, você está corretíssimo. A associação entre o lema olímpico e a cooperatividade, que a gente consegue perceber justamente pela introdução da palavra juntos. Juntos tem a ver com cooperação. E é uma associação entre o lema e a cooperatividade, tá? Não seria, por exemplo, a unificação do lema anterior ao atual. O que significa unificar? É tornar uma coisa uma só, né? E não é esse o objetivo, né? Unificar o anterior com o atual, e sim associar, ou seja, acrescentar esse lema olímpico à ideia de cooperatividade, certo? B, aproximação entre o lema olímpico e o COI. Gente, eles iam mudar um lema olímpico só para aproximar isso ao COI? Não faz sentido nenhum, né? C, junção, nossa, tô lendo errado aqui, junção do lema olímpico com os princípios esportivos. Mas a palavra juntos tem a ver com princípios esportivos, né? E vinculação entre o lema olímpico e os eventos atléticos. Então, o juntos traria essa ideia de relacionar o lema com os eventos atléticos. Também não é, o juntos não vai trazer essa ideia para essa junção aí, né? Para essa associação entre o lema e a cooperatividade, que é o que a gente percebe na letra D, tá bom? Juntos da ideia de cooperatividade, não de eventos atléticos, ok? Questão 2. O enunciado diz o seguinte: considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se, essa palavra é importante, que o objetivo desse texto é. Então, inferir, que raciocínio é esse? Deduzir, né? Então, vamos ler aqui o texto, ó. Maio foi colorido de amarelo e o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito,
é a de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade, a inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais que, não raro, concorrem para o comportamento violento no trânsito. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido, e é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja um caminho mais seguro e menos violento que garanta a vida e não celebre a morte, tá? Então, os procedimentos argumentativos utilizados faz você inferir que o objetivo desse texto qual é? Enumerar as causas determinantes da violência no trânsito, contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial, divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito, sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável ou restringir os problemas da violência no trânsito a aspectos emocionais. E aí? Qual que é o objetivo que vocês acham que tem esse texto? Vamos à resposta? Se você marcou a letra D, você acertou. Obviamente, eu tenho ali uma campanha que tem como intenção, como objetivo, sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Se eu quisesse enumerar as causas determinantes da violência, ou contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial e até divulgar dados numéricos alarmantes, eu teria feito um outro tipo de texto, né? Mas não é o caso. Eu quero sensibilizar o público para a importância dessa direção responsável e assim evitar tantas mortes no trânsito, tá? E muito menos a alternativa E, restringir os problemas da violência no trânsito a aspectos emocionais. De jeito nenhum essa é a intenção, de falar que os problemas da violência têm só relação com aspectos emocionais. Esse daí é o mais absurdo de todos aí, dentre as opções que a gente tem relacionadas ao texto, tá bom? Alternativa não, questão 3, né? O enunciado diz o seguinte: a perda dos registros linguísticos no incêndio no Museu Nacional tem impacto potencializado uma vez que, ou seja, por quê, né? Qual é o impacto potencializado pelo uso das perdas de registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional? Então vamos ver o texto. As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas no mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas, ou sequer feitas, por pesquisadores brasileiros. E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais de línguas que não existem mais no mundo. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas, muitas feitas durante a década de 60, com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas. Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. A esperança é que outras instituições tenham registros dessas línguas, diz a linguista Marília Faco Soares. A pesquisadora, que trabalha com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte de seu material. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos. Mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos. Lamenta. E aí? Então, a perda desses registros tem impacto potencializado porque exige a retomada de pesquisas por especialistas de diferentes áreas, representa danos irreparáveis à memória e identidade nacionais,
impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área ou resulta na extinção da cultura de povos originários. E a E, inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. E aí, o que você respondeu? Vamos à sua resposta? Você deveria ter respondido a B, espero que tenha respondido. Porque isso mostra que existem danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais. Esse impacto ele é potencializado justamente por isso, porque são danos irreparáveis a tudo isso, tá? E não que isso exija a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas, que isso seja um impacto potencializado. Não. Provavelmente a gente vai ter que fazer novas pesquisas, mas esse não é o impacto potencializado do incêndio, tá? O impacto potencializado do incêndio justamente é a representação desses danos irreparáveis, tá? A letra C, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área? Isso não é um impacto potencializado e, na verdade, vai dificultar, mas não quer dizer que isso torna-se impossível, tá? A D, resulta na extinção da cultura de povos originários. Então, a perda dos registros linguísticos tem impacto potencializado porque resulta na extinção da cultura de povos? Não, alguns deles, né, já estavam extintos mesmo, mas não é esse o impacto potencializado da queima, né, do incêndio ali do museu. E muito menos inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Ela disse que vai tornar mais difícil, que ela vai ter que voltar, retornar e fazer novas pesquisas, mas não o que necessariamente vai inviabilizar esses novos estudos, tá bom? Então, representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. Questão 4. O objetivo desse texto é... Então, vamos ler o texto, né? Para a gente perceber qual é o objetivo dele. Carta aberta à população brasileira. Prezados cidadãos e cidadãs. O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Infelizmente, nosso país ainda não está preparado para atender às demandas dessa população. Esse é o retrato da saúde pública no Brasil, que, apesar dos indiscutíveis avanços, apresenta um cenário de deficiências e a falta de integração em todos os níveis de atenção à saúde. Primária, atendimento deficiente nas unidades de saúde da atenção básica. Secundária, carência de centros de referência com atendimento por especialistas. E terciária, atendimento hospitalar com abordagem ao idoso centrada na doença. Ou seja, não há, na prática, uma rede de atenção à saúde do idoso. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia vem a público manifestar suas preocupações com o presente e o futuro dos idosos no Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal. Esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento. Dignidade à saúde do idoso, Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014. Qual é o objetivo desse texto, então? Sensibilizar o idoso a respeito dos cuidados com a saúde, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso, divulgar o trabalho da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa ou chamar a atenção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública para o idoso. O que você responde? Vamos à resposta? Se você respondeu E, você acertou. Chamar a atenção da população sobre a qualidade do serviço de saúde pública para o idoso, esse era o objetivo do texto, tá? Ele não queria sensibilizar o idoso a respeito dos cuidados com a saúde, e sim mostrar que a qualidade desses serviços para o idoso não estar apropriada, né? E, na verdade, não é chamar a atenção só do idoso, é da população em geral. Tanto que, olha ali, ó, no vocativo, ó, prezados cidadãos e cidadãs. E aí depois ele ainda inclui ali, ó, aos futuros governantes e legisladores, ou seja, são todos, né, que precisam fazer isso. B, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso. Então essa carta foi
feita para alertar os governantes? Gente, para alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelos idosos, eles teriam outros tipos de gêneros textuais para fazer isso, né? Esse não era o objetivo, tá? Nem divulgar o trabalho da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Apesar de ser mencionada essas duas entidades ali, na verdade uma, né, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, eles não tinham como intenção divulgar o trabalho deles, né? E muito menos informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa. Não, gente, o texto não foi destinado só para o setor público. Apesar de no final ali, deixa eu voltar aqui, ele se referir aos futuros governantes, lá no vocativo ele está se referindo a todos, prezados, cidadãos e cidadãs. Carta aberta à população brasileira, ou seja, essa carta é para todos, deveria ser para todos. É chamar a atenção da população sobre a qualidade do serviço de saúde pública para o idoso, que não tem sido a essencial, né? E a última questão da nossa aula de hoje, o enunciado diz o seguinte, nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de se ter um notável saber jurídico, valorização da inteligência do falante, falar difícil para mostrar inteligência, coesão e da coerência em documentos jurídicos ou adequação da linguagem à situação de comunicação. E aí, olha aqui, o complexo de falar difícil, esse é o texto. O que importa realmente é que o ou a detentor, detentora, do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português, versão 2.0, até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições dos Códigos Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária do valor de R$ 5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plenas 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5 de pão francês? Agora entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho gramaticalmente, falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Então, quando ele faz uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra de pão, então está falando deste trecho, o autor evidencia a importância do quê? Presta atenção nessa parte, senão você pode errar, tá? O que você respondeu? Se você marcou a alternativa E, está certo, adequação da linguagem à situação de comunicação, tá? Então, nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de adequação da linguagem à situação de comunicação. Ou seja, não estaria adequada àquela situação comunicativa, certo? E é isso que ele está discutindo ali ao longo desse texto. Ele fala sobre o saber jurídico, mas não é isso que esse trecho está evidenciando. Muito menos, esse trecho não está valorizando a inteligência do falante, apesar de ele falar no texto sobre a inteligência do falante.
E muito menos esse trecho, né, desse exemplo rebuscado da compra do pão, ele tá usando para evidenciar que falar difícil é demonstração de inteligência. Às vezes as pessoas acham que é isso, mas o uso desse trecho não está evidenciando o que o exemplo demonstrou. E muito menos coesão e coerência em documentos jurídicos. Cuidado para vocês não pegarem trechos que aparecem até no texto e simplesmente marcarem como correta a questão, tá? Então você tem que entender para você responder corretamente essa questão, né? Por que aquele autor usou essa fala rebuscada para evidenciar a importância do quê? Ó, a importância do quê? Da adequação à linguagem à situação de comunicação. Então, naquele contexto de produção ali, não teria por que utilizar aquele tipo de linguagem. E é isso que está sendo evidenciado aí, tá? Então, alternativa E, ok? Então, sucesso para todos, um abraço e até a nossa próxima aula.